Boa noite, caros alunos, queridos alunos. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez nos aulões para o Enem e para o FRN, né? Então, espero que vocês aproveitem. Hoje será o meu primeiro aulão de 2012. Para quem não se lembra, meu nome é professor Miranda e sou professor de inglês, ok? Então, estarei aqui com vocês em alguns encontros e eu dividi aqui os nossos conteúdos em pelo menos 5 aulas diferentes. Hoje, que é a nossa primeira aula, eu vou fazer uma introdução ao inglês instrumental. Então, será uma aula introdutória do inglês instrumental, tendo em vista que o inglês instrumental é algo diferenciado, né? Algo técnico, ok? Então, primeiramente, gostaria de mandar um abraço para você, aluno Overdose, aluno ILP, você, aluno no geral da TV União, tá certo? E eu espero profundamente que eu possa ajudar você nessa reta final, nessa caminhada junto ao seu maior objetivo, que é passar rumo a uma universidade federal, beleza? Então, quando vocês entrarem aqui no PowerPoint, vocês vão se deparar com o meu Twitter e qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode mandar para o meu Twitter, que eu terei o maior prazer em solucionar para vocês, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de citar um pouquinho o que é o inglês instrumental, tá certo? Todos nós sabemos que existe o inglês de conversação, que é aquele inglês que nós estudamos em escolas particulares da língua inglesa, não é isso? Mas existe também o chamado inglês instrumental. Então, o que é o inglês instrumental? O inglês instrumental nada mais é do que o inglês técnico, o inglês específico voltado para uma determinada área, cuja área que a gente está trabalhando aqui é a área da leitura e interpretação textual, tendo em vista que os vestibulares e concursos públicos atuais eles estão cobrando exatamente leitura de texto, ok? Então, o inglês instrumental, que nós chamamos em inglês de ESP, English for Specific Purpose, ok? Ele é um inglês voltado para um determinado fim. No nosso caso aqui, leitura e interpretação textual. Então, esse inglês não é difícil, esse inglês é tranquilo, porém, o aluno precisa conhecer determinados pontos técnicos, ok? Que é isso que, infelizmente, o alunado geralmente não tem tanto conhecimento. Mas vocês vão ver que isso é uma tarefa muito fácil, simples, e a gente aqui com poucas aulinhas, vocês vão deitar e rolar, ok? Então vamos acompanhar aqui no vídeo, por favor. Temos aqui a nossa aula inaugural, né? Nossa aula introdutória, ok? Que é de inglês instrumental, reading, que significa leitura em inglês, beleza? Então, vamos começar aqui dando uma ênfase aqui no que é o inglês instrumental. Então, o inglês instrumental, que é também conhecido como inglês para fins específicos, em inglês se chama ESP, English for Specific Purpose, e nessa abordagem, a língua não é abordada como um fim em si mesma, mas como um meio para se alcançar uma finalidade específica. Ok? Assim, o inglês instrumental é o inglês técnico usado para estudar determinados fins, como, por exemplo, o direito, a medicina, a psicologia, a leitura, etc. No nosso caso aqui, em comento, será a questão da leitura, ok? Vamos passar em frente aqui. O objetivo principal do inglês instrumental é capacitar o aluno, em um prazo relativamente curto, a ler e a interpretar textos para o desempenho de uma determinada atividade, beleza? Portanto, o inglês instrumental, no caso da gente específico, reading, ou seja, leitura, é o inglês técnico utilizado para ler e interpretar um texto, ok? Então, veja bem, o inglês instrumental que a gente vai utilizar aqui é o inglês voltado para leitura e interpretação. Se lembre, isso cai em provas de vestibulares, Enem e concursos públicos, ok? Falar em concursos públicos, vamos mandar um abraço aí para os nossos alunos do Prêmio Concurso, beleza? Então vamos lá, galera. Quando a gente trabalha em inglês instrumental, a gente tem que se preocupar com duas coisas, ok? Primeira coisinha é o conhecimento de técnicas de leitura de textos. E o segundo ponto a ser abordado no inglês instrumental vai ser a parte de ampliação de vocabulário. Miranda, e o que é mais importante? Os dois. Os dois pontos são fundamentais. A parte de técnicas de leitura de textos, eu posso dizer que é responsável por 50% a 60% do seu resultado, ok? Essas técnicas de leitura de textos, elas ajudam e muito o aluno a interpretar e a compreender um texto. Veja bem o seguinte,
que nós falamos o nosso idioma português fluentemente, porém, nem sempre a gente tira uma nota 10 numa prova de português. E isso por quê? Exatamente porque a gente tem muita dificuldade, principalmente na interpretação textual. E essas técnicas de leitura de texto, elas vão fazer exatamente isso. Elas vão lhe ajudar na hora de interpretar. Então você, mesmo você aluno que fala o idioma inglês, que já terminou um curso de inglês numa escola de línguas, eu tenho certeza que você não conhece a parte do inglês instrumental. Tendo em vista que esses cursos de inglês instrumental só são abordados geralmente em cursos voltados para vestibular, como o nosso, por exemplo, do American Way, lá no Overdose, ou em universidades, fazendo um curso de letras, etc, etc. Beleza? Então, o aluno ele não aprende as técnicas de leitura de texto nos cursos de inglês regulares, ok? Por isso que eu quero que você preste bem atenção aqui nessas técnicas. Nós vamos entrar detalhadamente sobre cada uma, ok? E o segundo ponto a ser trabalhado é a parte de vocabulário, que é importantíssimo, a parte de vocabulário, ok, pessoal? Então, veja bem, vamos aqui para o vídeo, por favor. Nós temos aqui inglês instrumental, ok? Técnicas de leitura de textos e ampliação de vocabulário. Esses dois pontos são os pontos fundamentais, importantíssimos, que vocês têm que conhecerem, ok? Vamos dar um cliquezinho aqui agora e vamos entrar aqui nas primeiras técnicas de leitura de texto. Professor Miranda, eu preciso conhecer todas? Não, você realmente não há necessidade de conhecer todas. Porém, se você conhecesse pelo menos essas 8 aí, já seria muito importante no seu resultado, ok? Eu conheço um pouquinho mais, eu conheço em torno de 23 técnicas de leitura de texto. Graças a Deus tive já a oportunidade de fazer cursos de inglês instrumental nos Estados Unidos, onde eu já fiz 2 cursos de 2 meses lá de inglês instrumental. E foi exatamente nesses cursos que eu realmente aprendi e dominei essas técnicas de leitura de texto. Beleza? Falando em técnicas de leitura de texto, tem que mandar um abraço para o nosso querido aí, professor Paquito, Roberto Paquito, que trabalha comigo no American Way, no Overdose. Beleza? Então acompanha aqui na tela, por favor, novamente. Nós temos aí, primeiramente, as técnicas do cognato, os cognatos. Vou dar uma passagenzinha rápida sobre cada uma dessas técnicas. Então, só lembrando, cognatos é nada mais, nada menos do que o quê? Do que aquelas palavras que são semelhantes entre o português e o inglês. Por quê, Miranda? Porque os cognatos eles surgiram do grego e do latim. E como existem várias línguas que também surgiram do grego e do latim, então essas línguas possuem palavras semelhantes entre si. Então, para ser cognato, só precisa que a palavra tenha o mesmo radical. Não precisa ser 100% igual, tá certo? E só uma informação importantezinha. Cognatos entre inglês e português, existe uma média de 2.500 cognatos na nossa língua, entre português e inglês. Então, você que acha que não tem um bom vocabulário de inglês, esqueça isso, porque só de cognatos você conhece 2.500 palavras, beleza? Então, é um número realmente imperativo, positivo, tá certo? Um número forte. Voltando aqui para a tela. Então, nós temos aqui na segunda técnica, nós temos o skimming, não é isso? Skimming e scanning, 2 técnicas importantíssimas do inglês instrumental, que os alunos até costumam conhecer alguma coisa, não é isso? Então, voltando para mim aqui. Miranda, e o que é o skimming? Pessoal, o skimming é aquela leitura ampla ou geral do texto, ok? Cuja técnica tem por objetivo fazer com que você compreenda o texto. Então, skimming é compreensão, é ter uma geral, dar uma geral no texto com o objetivo apenas de compreender, nada de querer traduzir 100%, beleza? Já a técnica do scanning é uma técnica oposta do skimming, ou seja, é uma técnica que já vai em cima de responder as questões. É uma técnica que tem por objetivo entrar nos detalhes das questões. Então, enquanto o skimming é uma leitura ampla ou geral do texto, o scanning não. O scanning é você ir a fundo, é você ir em busca dos detalhes exatamente para responder as questões, ok? Vamos dar uma noçãozinha rápida para vocês do que é skimming e scanning. Quando você entra num site diariamente, né, para fazer suas pesquisas, você entra lá no site, por exemplo, G1, né, no site da Globo.com. Quando você entra no site, você vai se deparar com várias informações.
Primeiramente, eu suponho que você faça o quê? Que você passe uma vista rapidamente sobre todas as notícias, não é isso? Quando você está fazendo isso, você na verdade está fazendo um skimming. Então, o que é um skimming? É uma leitura geral do site, onde você está vendo todas as manchetes e também está analisando as marcas tipográficas, ou seja, as fotos, as figuras. Depois que você der essa vista rápida no texto, aí sim, o que você vai fazer? Você vai entrar nos detalhes. Ok? Aí o que você vai fazer? Você vai clicar numa matéria lá, Mecão ganha mais uma no Campeonato Brasileiro. Aí você clica lá e vai ler os detalhes da última vitória do Mecão, beleza? Então, na hora que você dá esse clique e você vai ler os detalhes, você abandonou a técnica do skimming e entrou na técnica do scanning. Ok? Então, o skimming é a compreensão geral do texto, enquanto o scanning não. O scanning é ir ao fundo, ir aos detalhes da sua leitura. Beleza, pessoal? Então, isso é simples, isso não tem muita dificuldade. Outra diferença que nós temos que ressaltar aqui entre o skimming e o scanning é como você deve proceder isso. Veja bem, o skimming, a técnica do skimming manda que você leia o texto, ok? Leia do começo ao fim, sem se preocupar muito com tradução. Ok? Então, o que a técnica do skimming orienta? Que você trabalhe nesse texto as palavras cognatas, as palavras conhecidas, aquelas palavras bem manjadas do inglês que você já aprendeu durante a sua vida, né? Como, por exemplo, boy, book, table, love, etc. Beleza? E além das conhecidas e das cognatas, o skimming manda ainda que você trabalhe também as palavras-chave, que nós chamamos em inglês de keywords, ok? Aí a técnica lhe dá uma dica. Professor, e se eu não souber reconhecer uma palavra-chave num texto, como é que eu vou saber qual ela é, né? Já que eu não vou saber traduzir? A técnica do skimming lhe dá duas orientações. Primeira orientação, toda palavra repetida no texto, ela é considerada uma palavra-chave. Se ela está repetida, é porque ela é importante, portanto, ela é uma palavra-chave. E a segunda dica para descobrir uma palavra-chave é toda palavra que for específica do assunto tratado no texto. Ok? Você está lendo um texto sobre vestibular. Ok? Aí tem lá a palavra argumento. Essa palavra é específica do assunto vestibular. Então, ela não precisa estar repetida. Só em ela estar lá uma vez, ela já é uma palavra específica do assunto. Beleza, pessoal? Então, o skimming é nada mais, nada menos do que isso. Do que fazer essa leitura rápida do texto, tentando apenas compreendê-lo. Ok? Já o scanning não. Professor, e o scanning, como é que a gente faz? O scanning já é o contrário, pessoal. O scanning diz o seguinte, em vez de ler o texto, já corra direto para as questões. Por quê? Porque quando você está lendo um texto, quer queira, quer não, você perde muito tempo com esse texto. Principalmente se esse texto for longo, não é isso? E você fazendo um scanning, não, você já encurta muito esse resultado. Então, o que você faz? Você vai direto para as questões, lê o enunciado da primeira questão e lê as alternativas da primeira questão, não é isso? Consequentemente, você já vai colher informações sobre o texto antes mesmo de ler o texto. Então, isso vai facilitar a sua vida. E como é que você vai proceder o scanning? Você vai lá no enunciado da questão, não é isso? E tem lá dizendo no enunciado da questão, quer passar no vestibular, você tem que estudar no overdose. Beleza, galera? Então, o que você vai fazer? Você vai aproveitar esse enunciado dessa questão e você vai tentar escanear. Você vai tentar procurar palavras que estão nessas questões, ok? Como, por exemplo, o nome overdose, que é um nome próprio, não é isso? Então, ficaria fácil de escanear. Então, você escaneia o nomezinho overdose, aonde estiver falando em overdose no texto, provavelmente a resposta dessa questão vai estar naquele parágrafo, ok? Só que veja bem agora um bizuzinho. Não escaneie uma única palavra no texto. Tente escanear o máximo de palavras possível. Por que isso? Porque quanto mais palavras você escanear, maior será a sua precisão para localizar aonde está a resposta daquela questão. Ok, pessoal? Fácil isso? Então, muito bem. Voltando aqui para o vídeo aqui, né? Então, nós temos a segunda técnica, skimming, terceira técnica, dedução. E a quarta técnica, nós temos que é a deduction, ok? Então, o que é a dedução, pessoal? Olhando para mim aqui, por favor. Dedução nada mais é do que o quê? Do que você tentar deduzir, você inferir alguma palavra que você não saiba a sua tradução literal, ok? Galera, dedução é uma técnica importantíssima. Por quê?
porque é super normal, quando você estiver lendo um texto, você não saber traduzir todas as palavras desse texto, ok? Então, é exatamente nesses casos aí que você vai precisar deduzir, ok? Não que você tenha que traduzir todas as palavras, claro que não. Porém, é muito normal uma palavrinha estar repetida no texto e você, de repente, não sabe a tradução dela. Então, nesse caso, você vai tentar deduzir. Então, professor, o que é deduzir? Deduzir é você tentar chegar a uma possível interpretação daquela palavra através de um contexto, ou seja, não é a tradução literal, mas sim apenas aproveitando aquele contexto de 6, 7 palavras e você tentar interpretar pelaquele contexto aquela palavra que você não sabe a tradução, ok? Lembrando que dedução não precisa ser tradução literal. Ok? Basta você interpretar para que você compreenda a frase, ok, pessoal? Então, dedução é uma tarefazinha simples e que a gente trabalha no dia a dia em sala de aula, né? E que o aluno aprendeu já a fazer, eu não tenho dúvida disso, beleza? Voltando aqui, a técnica número 5, nós temos a marcas tipográficas, ou seja, typography. O que são marcas tipográficas? Pessoal, marcas tipográficas é nada mais, nada menos do que o quê? Marcas tipográficas são tudo aquilo que lhe der alguma informação sobre o texto sem precisar estar escrito. Ou seja, são os gráficos, figuras, fotos, símbolos, números, ok? A nossa UFRN e também o Enem, eles adoram as técnicas das marcas tipográficas. É característica da nossa prova do Enem e também na nossa prova da UFRN o uso de marcas tipográficas. Então, o que o aluno tem que analisar? Essas marcas tipográficas, elas não aparecem no texto apenas para enfeitar o texto, mas sim para lhe ajudar passar informações sobre o texto. É muito comum na nossa UFRN a gente conseguir responder questões sem precisar ler o texto, apenas analisando a marca tipográfica. Ok, pessoal? Portanto, eu vou repetir. O uso das marcas tipográficas, ok? As marcas tipográficas é uma condição sine qua non da prova da UFRN e do Enem. 90% das questões da UFRN e do Enem, elas possuem marcas tipográficas, beleza? Então, isso a gente tem que analisar também. Depois disso, na técnica número 6, nós temos aqui o grupo nominal. O que é o grupo nominal, pessoal? Grupo nominal é nada mais, nada menos do que o quê? Do que um grupo de nomes, esse grupo de nomes formados por adjetivos e substantivos, ok? Onde nesse grupo nominal, sempre o último nome vai ser um substantivo e quem vier antes dele vai ser o adjetivo, ok? A gente já trabalhou isso exaustivamente em sala de aula, né? E o aluno tem que dominar isso e nós vamos falar uma aula aqui especificamente sobre grupo nominal, tá certo? Então você que nunca estudou com Miranda, nunca estudou no Overdose, não se preocupe, porque nós vamos dar uma aula aqui exclusivamente sobre o grupo nominal, que é importantíssimo. Professor, e para que serve o grupo nominal? O grupo nominal tem por finalidade lhe ajudar a classificar aquela palavra. Eu quero saber a classe gramatical de uma determinada palavra, beleza? Tendo em vista que tem muitas palavras em inglês, que a mesma palavra ela pode ser um substantivo, um verbo ou um adjetivo. Então, se você conhecer grupo nominal, facilmente você vai chegar a essa conclusão se trata-se de um substantivo ou de um adjetivo. E para que saber disso? Porque na hora de deduzir, aquela técnica que a gente falou anteriormente, se você conhecer a classe gramatical de uma palavra, vai lhe ajudar em muito na hora da dedução, não é isso? Então você tem que conhecer isso, beleza, pessoal? Voltando para cá, a técnica número 7, nós temos a técnica do tópico frasal, O que é tópico frasal, pessoal? Tópico frasal também é muito utilizado no nosso idioma português, né? Nos nossos professores de português. Mandando um abraço aí para o grande Edson Carlos, não é isso? Nosso professor lá de português, beleza, pessoal? Então, o que é um tópico frasal? Nada mais é do que você descobrir a ideia central do parágrafo. Galera, tanto o Enem quanto a UFRN adoram também essa técnica do tópico frasal. Principalmente o Enem. Por quê? Porque o Enem sempre trabalha com uma questão por texto. Então, se ele tem um texto para cobrar apenas uma questão, é muito mais fácil que ele cobre a ideia central do parágrafo do que cobrar um detalhe sobre uma linha ou duas linhas do parágrafo, beleza? Então, o tópico frasal é isso, é você dizer a ideia central do parágrafo, o que o parágrafo está querendo lhe expressar.
nós faremos também aqui uma aula exclusivamente sobre tópico frasal. Beleza, pessoal? Hoje eu estou só dando uma geral aqui sobre todas as técnicas de leitura de texto. E por último, nós temos a técnica da referência textual, que é muito comum nas provas de concursos públicos, ok? E que, graças a Deus, não vem caindo muito nas provas de vestibular e de Enem, beleza? Mas depois a gente fala mais sobre isso. Então vamos para cá. Na parte de vocabulário, nós trabalhamos com isso daqui, ó, com palavras essenciais, que eu estou dando um exemplo aí, essas 4 palavrinhas daí, tá certo? O que são palavras essenciais? Essas palavrinhas essenciais, na verdade, são palavras que nós inventamos, eu e Paquito, tá certo? No American Way, a gente, principalmente com o nosso decorrer das aulas de inglês, eu resolvi elaborar uma lista com as palavras que mais se repetiam nos textos em inglês. E foi aí que a gente lançou o nome de palavras essenciais, ok? Essa listinha de palavras essenciais eu posso emitir para você, basta olhar aí, por favor, no meu Twitter aqui, me cobre essa listinha pelo Twitter que eu mando para você essa listinha de palavras essenciais. Tá aí alguns exemplos das palavras essenciais. Depois disso, nós temos que trabalhar verbos, conjunções e sufixos e prefixos, ok? Eles também são fundamentais na parte de vocabulário. Eu costumo dizer que o aluno precisa dominar a lista das palavras essenciais. Ele precisa conhecer no mínimo 150, 200 verbos, agora os verbos mais fáceis, os verbos que a gente fala no dia a dia. Ele precisa também conhecer as conjunções, porque são muito cobradas, principalmente nas provas de concurso público, e por fim ele precisa conhecer sufixos e prefixos, não é isso? Por quê? Porque os sufixos e prefixos muitas vezes mudam completamente a tradução da palavra. E é super normal que o aluno conheça uma palavra, mas na hora que a gente coloca um sufixo, ele deixa de conhecer, beleza? Voltando aqui para a tela. Então, nós vamos trabalhar aqui alguns desses sufixos e prefixos. Se você precisar dessa relação, pode mandar um Twitter para mim, que eu responderei, eu mandarei para você a listinha com os principais afixos, com o maior prazer do mundo, sem problema algum, beleza? Só para finalizar a nossa aulinha de hoje, pessoal, eu gostaria de finalizar dizendo isso aqui para vocês. Veja bem, é fundamental que o aluno saiba proceder na hora de um texto, ok? E a sequência correta para se trabalhar um texto em inglês é essa daqui. Veja bem, primeira coisa a analisar, o título. Por quê? Porque o título nada mais é do que um resumo do próprio texto. Então, sempre que você se deparar num texto, trabalhe primeiramente o título. Tente interpretar o título. Depois disso, vá para a marca tipográfica. Tente interpretar a figura. Depois da figura, o que você vai fazer? Você vai correr direto para as questões, ou seja, vai fazer um scanning nas questões. Beleza? E só depois que você escanear as alternativas e for buscar no texto, aí sim é que você vai fazer um skimming para poder interpretar essa palavra. Ok, pessoal? Então, voltando aqui para mim, então vamos só analisar aqui o seguinte. Professor Miranda, inglês instrumental é tradução? Não, pessoal, de jeito nenhum, tá certo? Nós costumamos dizer o seguinte, em todos os cursos de inglês instrumental que eu já fiz, inclusive no exterior eu já fiz 2, na USP em São Paulo eu também fiz 1, tá certo? Quando a gente trabalha em inglês instrumental, a primeira coisa que a gente toma conhecimento é que tradução é crime inafiançável, beleza? Quando eu digo isso, o que é que eu estou querendo dizer? Eu não estou lhe proibindo de traduzir 1 ou 2 palavras. O que eu estou querendo lhe dizer é o seguinte, num contexto, numa frase de 10 palavras, o aluno não tem necessidade de traduzir as 10. Ele precisa traduzir em torno de 50% a 60%. Beleza? Por quê? Porque se ele traduzir 5 ou 6 palavrinhas dessas 10, eu tenho certeza que ele vai conseguir entender o contexto dessa frase, ok? Lembrando para você o seguinte, que dessas 10 palavras, pelo menos 2 vão ser palavras cognatas. Portanto, você vai saber traduzir. Com certeza, mais 1 ou 2 dessas palavras vão ser também palavras conhecidas, palavras que você já aprendeu durante a sua vida de estudante de inglês, né? Lembrando ainda que com certeza vai ter 1 ou 2 verbos, ok? Então, só nessas 3 coluninhas, cognatos, conhecidas e verbos, facilmente você já vai conseguir interpretar 50% a 60% do conteúdo daquela frase com 10 palavras, beleza? Então, é em cima disso daí que você vai tentar o quê? Você vai tentar interpretar, você vai tentar fazer
ok? Aquela interpretação daquela frase. Beleza, pessoal? Então, galera, essa foi a nossa primeira aula, uma introdução ao inglês instrumental, aulinhas rápidas de meia hora, beleza? Eu espero que vocês aproveitem ao máximo, lembrando que todos os sábados e domingos nós teremos aqui alguns professores, tá certo? Dando esses aulões para vocês, beleza? Hoje é sábado, amanhã não esqueçam que amanhã vocês vão ter aula de física, ok? Com os grandes professores Carlos André e Rodrigo, lá do Overdose, beleza? Então é uma oportunidade de você estudar aí com esses grandes professores de física. Então lembrando que amanhã, das 20 às 21 horas, no domingo, vocês vão ter aula de física com o professor Carlos André e Rodrigo, né? Que eu mando um abraço para os dois, ok? E dentro de mais 2 ou 3, ou 1 ou 2 ou 3 sábados, nós estaremos aqui novamente, dando mais uma aulinha de inglês, ok? Onde eu vou ministrar a segunda aula e por aí, durante esse período, vocês podem entrar em contato comigo pelo Twitter, lembrando que o Twitter é @mirandajr_away. O A-Way é a logomarca do meu isolado, o American Way, beleza? Então vocês podem entrar em contato comigo que eu estarei aqui com o maior prazer para ajudar vocês, ok, pessoal? Então um abração a todos vocês, ok? E mãos à obra, meta o pau aí nos estudos, porque a nossa aprovação vai estar garantida com certeza. Um abração para todos.